Salve, salve galera, professor João na área. Hoje a gente vai falar sobre progressões geométricas. Bom, por definição, gente, a progressão geométrica é uma sequência onde cada termo a partir do segundo é o seu antecessor multiplicado por uma razão constante. E essa razão, vai determinar como é que fica a nossa sequência. Exemplos. 1, 2, 4, 8, 16, 32 é uma sequência onde para você achar o próximo termo você multiplica o anterior por 2. A gente fala que é uma PG finita de razão 2. 81, 27, 9, 3 e 1 é uma sequência onde para achar o próximo termo você divide o anterior por 3. Lembrando que dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, a progressão geométrica finita de razão 1/3. 5, 15, 45, 135 e assim por diante é uma PG infinita, por causa da reticência, de razão 3. Essa razão, para obtê-la, basta você fazer o quociente entre cada termo, a partir do segundo, e seu antecessor. Como é constante, essas razões têm que dar o mesmo valor. Exemplo, na PG que está apresentada, se você dividir o segundo pelo primeiro, vai dar 3 sobre 2. Se você dividir o terceiro pelo segundo, também vai dar 3 sobre 2. E eu garanto que se você dividir o quarto pelo terceiro e assim por diante, vai continuar dando 3 sobre 2, então a razão é 3 sobre 2. Uma PG pode ser classificada de algumas maneiras. Ela é crescente quando os valores vão aumentando cada vez mais. Ela é decrescente quando os valores vão diminuindo cada vez mais. Ela é constante quando os valores não mudam. Ela é oscilante ou alternante, ou ainda pode ser intermitente, quando seus termos vão trocando de sinal. Isso acontece quando a razão é negativa. E ela é singular ou semi-constante, quando ou o primeiro termo é zero, ou a razão é igual a zero. E aí ela vai ter essa carinha aqui. Ou vai ser todo mundo igual a zero, aí você não pode decidir se a razão é diferente de zero ou não. O primeiro termo é diferente de zero e todos os outros são iguais a zero. E aí você vai ter uma semi-constante. Termo geral da progressão geométrica. Bom, se a gente considerar uma PG qualquer, a gente pode entender que, pela definição, para descobrir o próximo termo, basta você ir multiplicando pela razão, correto? Então você consegue escrever qualquer termo em função de qualquer outro termo, bastando apenas contar quantas vezes você tem que andar com a razão a alcançar aquele valor. Por exemplo, se eu partir do terceiro termo, eu tenho que andar com a razão 4 vezes para a direita para chegar no sétimo. Então eu posso garantir que o sétimo termo é o terceiro multiplicado pela razão elevado à quarta potência. Mesma coisa, se eu quiser chegar no sexto termo saindo do primeiro, eu tenho que andar com a razão 5 vezes para a direita. Então eu posso falar que o sexto termo é o primeiro termo vezes a razão elevado à quinta potência. E seguindo esse raciocínio a gente consegue chegar em duas fórmulas. Uma partindo de um termo qualquer, a n é igual a AP vezes Q elevado a n menos P. E se você partir do primeiro termo, esse P vira 1, então fica a n igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. A1 é o primeiro termo, Q é a razão, e N é o índice do termo que você quer descobrir. P é o índice do termo de onde você partiu. Esse expoente é sempre a diferença. Vale ainda frisar que quando você partir do primeiro termo, esse expoente vai ser sempre o antecessor do termo que você quer. Se eu quero descobrir o 10º termo e partir do primeiro, o expoente vai ser 9, que é 10 menos 1. Se eu quero descobrir o 32º termo e partir do primeiro, então o expoente vai ser 31, que é 32 menos 1, e assim por diante. Vamos ver uns exemplos. Qual é o oitavo termo da PG de razão 3, cujo quinto termo vale menos 25? Bom, esse termo eu não sei qual é, mas eu sei que o A5 vale menos 25 e eu quero descobrir o A8. Já que eu sei a razão, eu poderia simplesmente ir multiplicando por 3 até chegar no valor, mas vamos aplicar a fórmula aqui, Eu quero o A8, eu sei o A5, então vai valer que o A8 é igual a 5 vezes Q elevado à terceira. Esse 3 é 8 menos 5. A8 vai ser igual a menos 25 vezes 3 ao cubo, que é menos 25 vezes 27, que dá menos 675, tá? O sinal de menos ali o estagiário errou. Quantos termos tem a PG abaixo? É um segundo exemplo. Repare que essa é uma PG finita, que começa no 87.808 e termina no 343. Eu quero saber nessa PG quantos termos são. Eu posso até descobrir a razão. Repara que a razão é meio, Eu estou sempre dividindo por 2 para chegar no termo anterior. Mas eu não sei quantos termos tem. Então eu posso usar o termo geral. Eu posso falar que a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Por quê? O AN é o último, que eu sei quem é. O A1 é o primeiro, que eu sei quem é.
A razão é meio, que eu sei quem é, e o n é o que eu quero descobrir, que é a quantidade de termos. Substituindo na fórmula, você vai ter que 1 sobre 256 é igual a meio elevado a n menos 1. Fatorando 256, você acha que dá 1 sobre 2 elevado à oitava. E aí, equação exponencial, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Se 8 é igual a n menos 1, quer dizer que o n só pode ser igual a 9. Né? Então, a sequência tem 9 termos. Interpolação geométrica, a gente já falou de interpolação aritmética quando falou de PA. Interpolar n meios geométricos entre A e B significa, na prática, criar uma nova progressão geométrica que tem n mais 2 termos, A e B, que são os polos, né, os extremos, e os n meios que você quer inserir. Exemplo, vamos interpolar 5 meios geométricos entre 3 e 12.288. Bom, então o que eu quero fazer é criar uma PG cujo primeiro termo seja 3, o sétimo termo seja 12.288 e tenho outros 5 termos entre eles, que são o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Usando o termo geral, a gente descobre a razão, que é o que basta, né? Porque se eu souber quem é a razão, eu descubro quem são esses outros valores. No caso, o A7 é igual a 1 vezes que é a sexta, A7 e A1 eu sei quem são, vou substituir, fazendo a continha, raiz sexta de 4.096 é 4. Então, essa PG é 3, 12, 48, 192, 768, 3.072, 12.288. Entenderam então, galera, que é só você descobrir quem é a razão para descobrir quem são os meios que estão aí dentro? No caso da PA, dava uma soma, uma fração, uma divisão. Aqui vai dar uma raiz. Fácil de calcular também, é só fatorar. Assim como a progressão aritmética, a progressão geométrica tem suas propriedades, certo? Para facilitar o entendimento, a gente vai usar essa PG aqui como exemplo. Primeira propriedade, que é a que dá nome à sequência, diz que cada termo a partir do segundo vai ser igual à média geométrica entre seus vizinhos. Por exemplo, 6 ao quadrado é igual a 2 vezes 18. Ah, professor, média geométrica? Existe isso? Existe, gente. A média geométrica ao quadrado é igual ao produto dos dois valores. No caso, pela definição, cada termo a partir do segundo vai ser igual à média geométrica de seus vizinhos, quer dizer que cada termo a partir do segundo, quando elevado ao quadrado, vai ser igual à multiplicação entre o antecessor e o sucessor. No nosso caso, 6 ao quadrado é igual a 2 vezes 18, confere. 18 ao quadrado é igual a 6 vezes 54. 54 ao quadrado é igual a 18 vezes 162 e assim por diante. Se você fizer as continhas, sempre vai conferir. Beleza? Segunda propriedade. O produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Isso quer dizer que se você pegar valores que estão à mesma distância dos extremos, contando como razões, né? Você vai ter que o produto deles vai dar igualzinho ao produto dos extremos. Por exemplo, os extremos são 2 e 1458. O 6 e o 486 são equidistantes dos extremos. Cada um está a uma razão de distância dos extremos. O 18 e o 162 também são equidistantes dos extremos. Eles estão a 2 razões de distância. Se você fizer a multiplicação desses caras, sempre dá o mesmo valor, que é igual ao produto dos extremos, que no nosso caso é 2.916. Terceira propriedade. Se o número de termos for ímpar, então o termo central da sua PG, no nosso caso aqui é o 54, é igual ao produto dos extremos, o quadrado do termo central. Terceira propriedade. Se o número de termos for ímpar, então o termo central ao quadrado vai ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, ele vai ser igual à média geométrica dos extremos. Certo? E também, por consequência da propriedade 2, dos seus equidistantes. Exemplo, 54 ao quadrado é igual a 2 vezes 1458, que é igual a 6 vezes 486, que é igual a 18 vezes 162 e assim por diante. Com essas propriedades a gente consegue chegar aonde a gente quiser. Soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Bom, caso 1 é o caso mais bobo que tem, é quando você tem uma PG constante, que não singular, né, de preferência, e aí os termos vão ser todos iguais. Então, para você contar a soma de uma quantidade de termos, basta você multiplicar essa quantidade de termos quantas vezes elas aparecerem. No caso, Sn vai ser n vezes a1. Se a sua progressão tem 11 valores, todos eles são iguais a 7, então você vai ter que a soma vai dar 11 vezes 7. É só isso.
No caso 2, é a progressão não constante, não singular, e de acordo com o que está lá no desenvolvimento do módulo 13 de vocês, na página 15, essa soma vai ser dada por essa expressãozinha aqui. Tá, gente? Lá tem a demonstração, dá um confere no livro de vocês para não ficar de bobeira. Diz que a soma dos n primeiros termos vai ser A1, que é o primeiro termo, que multiplica Q elevado a n menos 1, é a razão elevado a n menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. Belezinha? Exemplos. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da seguinte sequência. Repara que essa é uma PG de A1 igual a 2, razão igual a 3, e eu quero somar os 10 primeiros termos, então n é igual a 10. Eu poderia simplesmente ir multiplicando por 3 aqui até chegar no 10º termo e depois somar todo mundo, certo? Mas usando a fórmula, isso fica mais tranquilo, né? Você vai ter que S10, que é a soma dos 10 termos, vai ser o 2, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é o 3, elevado a décima, menos 1. 3 elevado a décima dá 59.049, tudo isso vai ser dividido por 3 menos 1, que dá 2, então vai ficar 2 vezes 59.049 menos 1, dividido por 2. O 2 que está multiplicando corta com o 2 que está dividindo, e a diferença dentro do parênteses vai dar 59.048, que é o resultado da soma que a gente estava buscando. Com isso, a gente também consegue definir o que é a convergência ou a divergência na sequência, na progressão geométrica. A gente vai falar que uma progressão geométrica infinita é convergente quando os módulos dos termos forem cada vez menores. E isso sempre acontece quando o módulo da razão está entre 0 e 1. For uma fração própria, né? For uma fração com denominador maior que o numerador. Sempre que isso acontece, a sua PG vai ter que os termos diminuem de tamanho cada vez mais até ficarem todos eles muito pequenos, muito próximos de um valor que é o zero. E quando isso não acontece, ou seja, quando o módulo da razão é maior que 1, a gente tem que a sequência se afasta cada vez mais do zero, e nesse caso ela é dita divergente. No exemplo abaixo aí, a razão é 10, você está vendo que os termos estão crescendo cada vez mais. Convergente quando se aproxima de zero, divergente quando ela cresce ou diminui infinitamente. Soma dos termos de uma PG infinita. Aí já começa o problema, né? Pô, professor, como é que eu vou somar uma quantidade infinita de termos? Galera, no caso da progressão aritmética não dava para fazer isso, mas da PG, quando ela for convergente, isso vai ser possível. E para ilustrar isso, ao longo da história, a gente tem vários exemplos. Eu separei aqui uma adaptação do paradoxo de Zenão, que é lá da época da Grécia Antiga. Olha só que legal. Aquiles, o famoso herói grego, e uma tartaruga decidem apostar uma corrida. Como a velocidade de Aquiles é 10 vezes maior que a da tartaruga, ele dará a esta uma vantagem de 10.000 metros da linha de largada. A pergunta é: Aquiles conseguirá ultrapassar a tartaruga? Bom, não se pergunte o contexto, tá? Tipo assim, não faz diferença pra gente por que Aquiles conversou com a tartaruga, por que a tartaruga respondeu e por que eles decidiram apostar uma corrida. Ah, também não faz diferença como é que eles mediram essas distâncias, nada disso. Imagina o problema e seja feliz, tá bom? Então você consegue pensar na situação? Tartaruga tá lá 10.000 metros, né, 10 quilômetros à frente do Aquiles, e os dois começam a correr em linha reta no mesmo tempo. A pergunta é se ele vai conseguir ultrapassar a tartaruga. Bom, o paradoxo de Zenão vai se aplicar por causa do seguinte, ó. Quando Aquiles alcançar esses 10.000 metros, que o separavam inicialmente da tartaruga, esta, como tem velocidade 10 vezes menor, já vai ter andado 1.000 metros e vai estar num ponto 1.000 metros à frente dele. Aquiles vai correr esses 1.000 metros e a tartaruga vai estar num ponto 100 metros à frente. Quando Aquiles percorrer esses 100 metros, a tartaruga vai estar um ponto 10 metros à frente dele. E isso vai se repetir indefinidamente. E toda vez que o Aquiles alcançar a distância que o separava da tartaruga, essa tartaruga já vai ter percorrido uma distância que é 1/10 daquela que o Aquiles percorreu. Então ela sempre vai estar um pouquinho à frente. Ah, mas professor, de 10 metros vai para 1 metro, é só ele esticar a mão. Não, ele vai alcançar a tartaruga. Então ele não vai esticar a mão para pegar, ele está correndo. Tá, imagina o super-homem voando em pé, mais ou menos isso. Então, tipo assim, quando Aquiles andar 1 metro, a tartaruga vai ter andado 10 centímetros. Quando Aquiles andar esses 10 centímetros, a tartaruga vai ter andado 1 centímetro. Quando o Aquiles percorrer esse 1 centímetro, a tartaruga vai ter percorrido 1 milímetro. E assim por diante. Ou seja, independente do tempo ser cada vez menor e a distância ser cada vez menor, eu posso repetir esse processo infinitamente.
Porque toda vez que o Aquiles vence uma certa distância, a tartaruga anda 1/10 dessa distância. E aí a pergunta se faz válida novamente. Aquiles alcança a tartaruga? Né? Pensa, né? 5 minutinhos nesse paradoxo aí. Bom, galera, a resposta obviamente continua sendo sim. Óbvio que ele alcança, e hoje em dia a gente tem recurso para mostrar por que isso é válido. Isso vai de uma ideia matemática chamada de limite. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês vão ver isso quando for fazer o seu cursinho de exatas. Mas a ideia é bem simples, porque uma vez que, ao passar do tempo, as distâncias que separam a tartaruga de Aquiles são cada vez menores. Então, apesar de eu aumentar indefinidamente o número de etapas que estão sendo alcançadas, que estão sendo percorridas, as distâncias que separam Aquiles e a tartaruga vão ser cada vez menores. E essa distância vai ser tão menor, que quando eu fizer uma quantidade de etapas muito grande, essa distânciazinha, né, essa diferençazinha entre as distâncias percorridas, vai ser cada vez mais perto de zero. E ela vai ser tão perto de zero, mas tão perto de zero, que para valores infinitamente grandes de etapas, que a gente repete isso, ela é praticamente igual a zero. Ou seja, vai chegar a um ponto, né, que Aquiles vai estar tão perto da tartaruga, mas tão perto da tartaruga, mas tão perto da tartaruga, que ele vai ter alcançado a tartaruga, porque a diferença das distâncias está diminuindo e ficando cada vez mais perto de zero. Então pensa comigo, se a distância diminuir e ficar cada vez mais perto de zero, cada vez mais perto de zero, vai chegar a um ponto que essa distância vai ser igual a zero. Bonito, né? Exemplo 1. Determine o valor da soma dos infinitos termos da PG fulana de tal. Exemplo bobo, ó. Aqui tem uma PG que o primeiro termo é 64 e a razão é meio, né? Repara que essa PG é convergente. Por que ela é convergente? Porque os valores estão diminuindo cada vez mais de tamanho, estão se aproximando de zero. Se eu somasse apenas esses 4, a soma daria 120. Se eu adicionar o quinto termo, que é 4, a soma vai dar 124. Se eu adicionar o sexto termo, que é 2, a soma vai dar 126. E adicionando mais um termo, 127. E mais um termo, 127,5. Que o próximo termo é meio, né? Meio é 0,5. E o próximo termo é a metade de meio, que é 1/4. Aí a soma vai dar 127,75. Se eu adicionasse mais um termo, seria 1 sobre 8. 1 sobre 8 dá 0,125. Isso faria com que minha soma fosse para 127,875. Tá vendo que está cada vez menor o valor que eu estou somando? Eu estava somando de 32, 16, 8, 4, 2, 1. O termo que eu estou somando está diminuindo cada vez mais. E a tendência é que, conforme as etapas vão aumentando, esse termo fique cada vez menor. Isso faz que, quando eu some esse valor, a soma não aumente muito, né? Ela aumentava bastante no começo, e aí ela começou a aumentar cada vez mais devagar. E conforme eu for aumentando esses termos na minha sequência, esse valor que está sendo somado, como ele é cada vez menor, vai fazer com que o valor total da soma não mude muito. Mude cada vez menos, e esse valor vai se aproximar de um certo valor conhecido. Que valor é esse? Bom, não é difícil de ver que é 128. Será que a gente consegue provar que é 128? E para provar que é 128, tem lá no livro de vocês também, a gente vai usar essa ideia de limite. Quando eu aplico a fórmula da soma dos termos numa PG infinita, né, pegando aquela fórmula que a gente já aprendeu, para a PG finita, a gente vai calcular o limite dessa fórmula quando o n tende a infinito. O que é n tende a infinito? Quer dizer que o expoente do Q tende a ser infinitamente grande. Como essa PG é convergente, Q elevado a n vai ser uma fração menor que 1 elevado a um expoente muito grande. Você já sabe que quando a fração é menor que 1, quando você eleva essa fração a um expoente grande, esse número não aumenta, esse número diminui. Exemplo bobo aqui, ó. 2 terços vale 0,67 aproximadamente. Se eu pego 2 terços e elevo ao quadrado, dá 4 nonos, que é 0,44 aproximadamente. Então repara que foi de 0,67 para 0,44. Se você pegar esses 2 terços e elevar, sei lá, a quinta potência, 2 terços elevado à quinta potência, vai ficar 2 à quinta, que é 32, dividido por 3 à quinta, que é 243. Se você fizer a divisão, vai dar 0,13.
Ou seja, com o expoente 1 é 0,67, com o expoente 2 é 0,44, com o expoente 5 é 0,13, e se você aumenta o expoente vai diminuindo cada vez mais. Como esse expoente é muito grande, ele é infinitamente grande, esse valor dessa potência vai ficar cada vez menor. Ele é tão menor, que para um número infinitamente grande ele vai ser praticamente igual a zero. E aí eu posso substituir nessa ideia de limite. Eu sei que esse infinito eu não consigo chegar nele, mas a ideia intuitiva é que quando isso acontecer, eu posso considerar que ele é tão pequeno que ele é praticamente igual a zero. E aí, trocando ele por zero, eu vou ter que essa soma dos infinitos termos dá A1 vezes menos 1, que é 0 menos 1, sobre Q menos 1. Multiplicando por menos 1, só para ficar bonitinho, né, esteticamente, eu vou ter que essa soma dos infinitos termos é dada por A1 sobre 1 menos Q. É a nossa formulazinha para somar os infinitos termos de uma PG convergente. E aí, galera, o que eu faço? Bom, se eu testar isso na fórmula na PG anterior, eu vou ter que a soma dá 64 sobre 1 menos meio, que dá 64 dividido por meio, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, a soma vai dar 128, cravado, igual a gente supôs, né? Então essa fórmula funciona sempre. Funciona tanto que você vai fazer aí, ó, pausa o vídeo para anotar e tenta corrigir aí esses exercícios, tá? Que na próxima live eu vou tirar dúvidas se vocês fizeram ou não. Bom, gente, só para encerrar esse assunto, tem ainda uma fórmula para o produto dos termos de uma PG, né? No caso de uma PG finita, fala que o produto dos n primeiros termos ao quadrado é igual ao produto do primeiro com o último elevado a n. Tá, galera? Essa fórmula aqui ela quase não é cobrada. Só botei aqui mesmo para não ficar em branco, não passar no vazio, porque pode ser que caia em algum exercício. Se cair a gente estuda, mas dificilmente cai, principalmente nos vestibulares não costuma cair. Mas está aí a fórmula do produto dos n termos. Anota. Vai que é cobrado em algum momento, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido os exercícios, entendido os exemplos, né? Entendido a explicação. Façam os exercícios 1 ao 4 do Praticando Aprendizado, 1, 3 e 4 do Desenvolvendo Habilidades. É isso aí, gente. Saudações vascaínas. E até a próxima.